Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Espero muito que sim, meus amores. Começando mais um vídeo aqui pro canal. Desde já eu peço que quem puder deixar aquele joinha aí e quem não for inscrito passar aqui e gostar, claro, fica aqui comigo bem agarradinho. Não esqueça de ativar o sininho para todas as notificações para não perder nada e compartilhar o vídeo, que é muito importante. Então vamos lá. Se eu gaguejar aqui, já comecei, né? Se eu gaguejar aqui, meus amores, releve. Eu vou trazer uma reflexão hoje, né? E ela é grande, mas vou tentar, né, dar um jeito aqui de diminuir um pouco assim, né? Ser mais rápido. Mas eu quero pedir que vocês prestem bem atenção. E antes de começar, eu quero agradecer a todos vocês que estão sempre aqui e aqueles que estão chegando. Sejam muito bem-vindos, meus amores. Um abraço de luz para todos vocês. Deus abençoe a cada um. Então, vamos lá para a reflexão. Se eu gaguejar, meus amores, tá? Me perdoe. É bem grande aqui e eu passei aqui, tá meio misturado aqui. Vamos tentar. Numa determinada floresta havia 3 leões. Um dia, o macaco presidente eleito dos animais fez uma reunião com toda a bicharada da floresta e disse assim: Nós, os animais, sabemos que o leão é o rei dos animais. Mas há uma dúvida no ar. Existem 3 leões fortes. Ora, a qual deles devemos prestar homenagem? Qual deles? Quem dentre eles deverá ser o nosso rei? Os leões souberam da reunião e comentaram entre si: é verdade, a preocupação da bicharada faz sentido. Numa floresta não pode ter 3 reis. Precisamos saber qual de nós será o escolhido. Mas como descobrir? Essa era a grande questão. Lutar entre si eles não queriam, pois eram muito amigos. E o empate estava formado. De novo, todos os animais se reuniram para discutir uma solução para o caso. Depois de usarem várias técnicas de reuniões, eles tiveram uma ideia excelente. O macaco se encontrou com os 3 felinos e contou o que eles decidiram. Bom, senhores leões, encontramos uma solução desafiadora para o problema. A solução está na montanha difícil. Montanha difícil? Como assim? Os leões perguntaram ao macaco. É simples, disse o macaco. Decidimos que vocês 3 deverão escalar a montanha difícil. O que atingir o pico primeiro será consagrado o rei dos animais. A montanha difícil era a mais alta de toda a floresta. O desafio foi aceito. No dia combinado, milhares de animais cercaram a montanha para assistir à grande escalada. O primeiro tentou, não conseguiu, foi derrotado. O segundo tentou, não conseguiu. E assim o terceiro também não conseguiu e foi derrotado. Os animais estavam curiosos e impacientes, afinal, qual deles seria o rei, uma vez que os 3 foram derrotados? Foi nesse momento que uma águia sábia, idosa, de grande sabedoria, pediu a palavra. Eu sei quem deve ser o rei dos animais. E os animais fizeram silêncio e grande expectativa. Aí os animais perguntaram: a senhora sabe? Mas como? Todos gritavam para a águia. É simples, confessou a sábia águia. Eu estava voando entre eles bem perto. E quando eles voltaram fracassados para o vale, eu escutei o que cada um deles disse para a montanha. O primeiro leão disse assim: Montanha, você me venceu. O segundo leão disse: Você me venceu. Mas o terceiro leão disse o seguinte: montanha, você venceu por enquanto, mas você, montanha, já atingiu o seu tamanho final e eu ainda estou crescendo. A diferença, completou a águia, é que o terceiro leão teve uma atitude de vencedor diante da derrota.
E quem pensa assim é maior que o seu problema, o rei de si mesmo, e está preparado para ser rei dos outros. Os animais da floresta aplaudiram. E o terceiro leão que foi eleito, né, entre os reis. Moral da história: não importa o tamanho do problema ou dificuldade que você tenha, teus problemas, pelo menos na maioria das vezes, já atingiram o clímax, já estão no nível máximo, mas você não. Você ainda não chegou no limite do seu potencial em performance. A montanha das dificuldades tem tamanho fixo, limitado. E lembre-se daquele ditado: não diga a Deus que você tem um grande problema, mas diga ao problema que você tem um grande Deus. Fica aí, meus amores, que lindo, né? Fica essa reflexão pra gente. Então, não importa, né? Diante daquela situação, o problema era bem grande, né? Porque você imagina, ali naquela floresta havia aquela montanha e todos sabiam que aquela montanha era a mais alta, era a mais difícil de ser escalada, né? E aqueles amigos estavam ali numa situação que eles teriam que disputar e eles se amavam, né? Eles eram verdadeiros amigos, né? Então eles deveriam falar assim: meu Deus, que situação que a gente tá. Primeiro que a gente vai ter tipo uma rivalidade entre a gente, né? E a gente se gosta tanto, tem uma amizade de tantos anos, se respeita tanto, e a gente enfrentar esse problema que seria a montanha tão alta, difícil, né? Porque ali até chegar naquele pico, quanto desafios enfrentariam, né? E dificuldades de escalar aquela montanha. E mesmo assim eles, né, tiveram que ter aquela decisão e ali eles tiveram que fazer aquela disputa, né, para saber que não só poderia ter um rei, né? Ali eram 3 leões e todos os animais sabiam que o leão é o rei dos animais. Só que um só que teria que ser o rei. Então ali eles enfrentaram esse desafio, escalaram a montanha e a águia, como idosa, sábia, né? Ela ficou ali voando de perto e ouviu tudo aquilo que cada um deles falaram. E o terceiro leão foi sábio, né? Falou que naquele momento, né? Parecia que estava tudo derrotado, né? Mas ele falou: por enquanto você me venceu, montanha. Por enquanto. Quer dizer, então ele falou assim: eu ainda posso, né, conquistar aquilo que eu quero. Então ele teve fé, né? Esse leão teve fé, determinação de acreditar que aquilo estava difícil, mas ainda não era aquela derrota dele, né? Os 2 amigos já tinham sido derrotados e ele falou assim: agora eu tenho que provar que eu tenho que honrar, né? Honrar essa posição de ser o rei da floresta. Que ali os animais teriam que ter o rei, o líder, né? Então ele deveria ter pensado assim: eu tenho que enfrentar isso tudo por todos esses animais, né? Então, e ele falou: ainda, mas você, montanha, já alcançou teu nível, já acabou para você, mas para mim ainda estou crescendo, eu ainda estou crescendo, para mim ainda há chance. Então, meus amores, diante do seu problema, você ainda está achando que o problema tá tudo acabado, que tá tudo com muita dificuldade, que você não vai conseguir enfrentar esse problema ainda. Mas você tem que olhar por outro lado. O problema pode ser grande, mas maior do que o problema é o seu Deus, o nosso Deus, meus amores. Então tenha fé, né, que não está acabado. Para Deus, o impossível pode acontecer, né? Às vezes a gente acha que o impossível vai acontecer, que a gente não vai conseguir,
Mas para Deus não existe limites, para Deus não existe o impossível. Deus, quando quer, Ele... Então fica essa reflexão aí, né? E diga ao seu problema que ele é bem pequeno diante do teu Deus, meus amores. Diga. E aí, com certeza, você vai ser um grande vencedor, porque Deus, Ele honra a nossa fé. Ele honra, assim como a águia ouviu o que cada um deles falaram para aquela montanha, Deus, Ele ouve tudo que a gente fala, até mesmo sem voz, até mesmo lá dentro do nosso coração. Então pensa nisso, meus amores, pensa nisso. Quero desejar uma ótima sexta-feira para todos vocês. Beijo no coração, meus amores, muita luz. E não perca a fé, não perca a fé. E diga para o seu problema que ele é bem pequeno diante do Deus que você tem. Assim como aquela montanha era imensa, né? Eles achavam que era a montanha mais difícil de ser escalada, a montanha que jamais seria vencida, né? Mas aquele terceiro leão, ele teve fé e ele falou: ainda, porque você, problema, já está no fim, mas eu estou crescendo. Eu estou crescendo. Então Deus nos faz crescer diante do problema, nos faz crescer como Márcia, ser forte, lutar e ter fé nele, em Deus, né? E ele honra a nossa fé, meus amores. Ó, amo vocês, meus amores. Muito obrigado mesmo. Gratidão por tudo, por todos vocês. Um beijo em cada coração. Um abraço bem apertado, cheio de luz, meus amores. Diga ao problema que maior é só Deus. Você é um grande vencedor, uma grande vencedora, meus amores.